Saudações, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde eu mostrarei um caso de trauma abdominal fechado com múltiplos infartos renais e com lesão de ureter. Antes de mostrar as imagens, gostaria de desenvolver aqui um raciocínio. Quando você tem um trauma abdominal fechado, ocorre um balanço de vários órgãos dentro da cavidade abdominal, principalmente dos órgãos sólidos. E ocorre que órgãos que têm pedículo, com uma certa frequência, esse balanço do órgão dentro da cavidade abdominal ou do retroperitônio faz com que haja estiramento de várias artérias. Nesse processo de estiramento, pode haver ruptura da íntima, ruptura do endotélio de algumas artérias. A ruptura do endotélio, então, funciona como uma perfuração, funciona como uma dissecção. Isso é, o sangue que está passando na luz desse vaso, ele começa a entrar pela ruptura do endotélio, vai dissecando a íntima do vaso, então vai ter duas luzes e a luz falsa acaba fazendo um colabamento da parede endotelial dissecada contra a parede contralateral. Portanto, acaba obstruindo essa artéria por uma dissecção traumática desse vaso. Isso ocorre com uma certa frequência, pode ocorrer nos rins, pode ocorrer no baço. Geralmente, esses dois órgãos são os mais acometidos. Uma outra situação que é importante mencionar, desenvolver um raciocínio em cima disso, é a ruptura dos cálices renais, da pelve renal e do ureter, do sistema coletor urinário. Normalmente, nessa ruptura, ocorre extravasamento de urina para os tecidos perirenais, periureteral, no seio renal. Só que esse extravasamento de urina ele pode ser confundido com pequenos sangramentos naquela região. Por isso é necessário usar o contraste e fazer uma fase tardia desse contraste, para verificar se esse contraste, na hora que excretar pela urina, vai extravasar para os tecidos adjacentes, fazendo aí o diagnóstico de ruptura de alguma área do sistema coletor urinário, ok? Então agora vamos às imagens. Nós temos aqui essa tomografia computadorizada com contraste venoso. Estamos numa fase portal do contraste aqui. E observe que nós temos essas áreas em cunha, em formato de cunha, com ausência de contrastação no rim, no parênquima renal. Então, essas áreas que ficam hipodensas, sem contraste, veja aqui, à direita e também à esquerda, são áreas de infarto renal em decorrente de dissecção de pequenas artérias renais. Veja que as artérias renais principais estão normais, só que esses infartos podem ocorrer por dissecção de pequenas artérias segmentares renais. E observe aqui, no rim direito, existem pequenas coleções de líquido na região perirenal à direita. Veja aqui, pequenas coleções de líquido aqui. Então isso aqui poderia ser muito bem hematoma ou urinoma. Nessa fase do contraste não tem como a gente saber isso. Aqui a gente já está numa fase excretora tardia, é uma tardia com 8 horas que foi feito neste caso. Então 8 horas após voltou o paciente e refez a aquisição de imagens. Veja que tem contraste dentro da vesícula biliar, isso é uma coisa que pode acontecer com uma certa frequência. Observe que algumas áreas mantêm a impregnação de contraste.
Isso também é frequente no trauma. E veja contraste aqui extravasado no espaço perirenal. No espaço perirenal, no espaço pararrenal posterior. Veja aí contraste extravasado. Portanto, isso aqui é um urinoma. Extravasamento de contraste de urina com contraste. Veja do outro lado a gente vê ureter, desse lado você não vê contraste no ureter. A gente sabe que o ureter está aqui, olha só. E a gente não vê contraste dentro do ureter, do outro lado está normal. Portanto, temos aqui também ruptura. Neste caso, na cirurgia, foi encontrada ruptura do ureter proximal à direita. Então, tivemos aí um caso com infartos renais em decorrência de dissecção de pequenas artérias nos hilos renais, artérias segmentares, e também ruptura do terço proximal do ureter direito com urinoma, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.